E o serviço secreto ucraniano descobriu um esquema que tem a ver com microchips produzidos na Ucrânia, enviados para o Oriente Médio, do Oriente Médio enviado para a Rússia. E detalhe importante, aqui ó, tá, a imagem está aqui o pessoal, né? Detalhe importante é que, em meio a tudo isso, onde é que era usado esses equipamentos, esses microchips, que eu vou daqui a pouco detalhar algumas informações. Basicamente, olha, assim, aqui está a imagem do documento, o cara, né, documento russo, inclusive, também. Então, por exemplo, KH-101, o Iskander, também a linha Iskander, abastecia. Porque o que, que acontece? Os ucranianos começaram a fazer investigações como padrão, né? Por exemplo, toda vez que acontece um bombardeio russo, assim como os russos também fazem o mesmo, tá? E o serviço secreto, toda a parte de tecnologia vão analisar as bombas, os equipamentos, né? Os restos de equipamentos e começaram a achar estranho alguns tipos de informações, porque teoricamente era para os russos não terem a quantidade de microchips para esse caso. Supostamente, por conta das sanções tecnológicas, várias empresas de tecnologia russa sofreram sanções, a maioria ligadas à questão bélica. Então, teoricamente, era para os russos não terem esse tipo de equipamento, mas o que é que acontece? Eles tinham. Detalhe, essas empresas ucranianas, elas estão naquela região ali de Kharkiv, por exemplo, e Odessa também. E o serviço secreto chamou isso de uma grande corporação internacional. Não deram exatamente o nome, não sei o porquê, se é uma questão por estar em investigação, não deram exatamente o nome dessa corporação internacional que os russos têm, que eles dão algum nome lá específico, mas não deram detalhes. Mas o fato é que então, desses sistemas de microchips, esses componentes eletrônicos, podiam ser usados para o sistema de navegação e controle dos mísseis balísticos de cruzeiro, tá? Como no caso que eu falei, o KH-101, Calibre também, Iskander-K e deixa eu mostrar aqui, cadê? Trocar aqui a imagem. Então, no caso, esse tipo de equipamento aqui, os russos conseguiram, né, esse detalhe. Aí, continuando aqui, detalhe, essas informações estão saindo em vários jornais ucranianos, tá? Os diversos jornais que você possa imaginar estão trazendo o próprio Standard Today, Kyiv Post e outros. Tem um canal 12 lá que também estavam noticiando esse fato. E eles continuam, né? Segundo o informe do Serviço Secreto, algumas dessas placas também são usadas para sistemas de orientação, drones kamikaze. Esses drones de menor porte, tá? E sistema de lançamento múltiplo de foguetes, como o Tornado G. Tornado G são aqueles caminhões, tá? Em que eles lançam o foguete e o foguete tem mais de uma etapa de lançamento. Às vezes ele lança numa etapa, se solta e lança uma segunda etapa, coisas do tipo, para atingir alcances maiores ou velocidades maiores. Tá? Então tem. E navegação de bordo para helicóptero de reconhecimento de ataque do chamado KA-52. No caso, os russos atualmente não estão utilizando, mas qual é a questão? Essa é uma investigação já bem longa. Só para você ter uma ideia, a investigação vem já desde 2023 e, segundo o Serviço Secreto, só em 2022 esse grupo faturou por volta de US$ 600 mil lá em 2022, enviando cerca de 1.500 componentes eletrônicos. Porque o que acontece? Basicamente, esse esquema, eles produziam esses microchips, todos esses equipamentos eletrônicos, enviavam para alguns países do Oriente Médio. Detalhe, a SBU, né, o Serviço Secreto Ucraniano, não detalha exatamente para que países, pelo menos nas duas matérias que eu vi, eles não detalham, só fazem dizer. Foi para um país do Oriente Médio, de lá foi para. Chegou de alguma forma numa empresa russa e, enfim. E o fato é que conseguiram utilizar, rastrearam, começaram a rastrear esses equipamentos, né, das investigações e aí chegaram a esse pessoal. Detalhe: teve gente que já foi presa, vão pegar 12 anos de prisão, segundo o informe. E aí vem um fato interessante que é o seguinte: muitos vinham se perguntando como é que os russos conseguiam dar o seu jeitinho e equipamentos desse tipo estarem meio que
melhorando a qualidade, tá? Que o Iskander, a linha Iskander não é tão nova assim. A linha KH também, esse aqui é esse outro aqui é o KH-101. Mas tem várias versões, o KH-69 e assim sucessivamente. E eles têm melhorado a qualidade de precisão, de conseguir se desviar de alguns ataques, dos Patriots, por exemplo, de defesa ucraniano, e isso tem muito a ver com nova tecnologia. E os russos, teoricamente, não deveriam ter mais esse tipo de equipamento, não deveriam ter mais essa quantidade de microchip. Então tá aí o esquema sendo desbaratinado, mas evidentemente já deve ter chegado uma quantidade grande de microchips até eles. Mais uma vez, eles não detalham que país do Oriente Médio seja. Eu suponho, eu tenho teorias, mas eu prefiro não estar aqui divulgando, estar sendo leviano e trazendo informação que pode não ser. Eu tenho uma leve teoria de onde é que tenha ocorrido toda essa movimentação. E aí, no caso, perceba que os russos conseguem sobreviver em meio a todas essas sanções. Lembrando que as sanções são nas mais diversas áreas, sejam econômicas, militares, como esse caso dos microchips, tá? Que teoricamente alguns desses microchips podem ser utilizados para qualquer outra coisa. E evidentemente estão sendo utilizados com esse fim. Há indícios também que os russos têm uma ligação muito próxima com os chineses, mas não sei até que ponto há a presença de microchip chinês, pelo menos do lado ucraniano não chegou essa informação, né, em algum ataque que talvez não tenha algum míssil, algum foguete tenha chegado em solo e tenham recuperado alguma coisa deles para poder saber, confirmar, né? Mas o fato está aí, a informação. Então, os russos dando o velho jeitinho da própria Ucrânia conseguir, né, tecnologia para os russos e assim depois atacarem de volta os ucranianos.